A Bíblia nos ensina em Hebreus 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é indispensável para qualquer pessoa, pois somente através dela podemos agradar a Deus. Agora, deixe-me perguntar, você realmente tem fé ou está confiando mais em seu próprio julgamento, raciocínio ou no que seus olhos podem ver? Você está vivendo pela fé? Está caminhando pela fé? Quando pensamos nos grandes heróis da fé mencionados na Bíblia e nas provações que enfrentaram, notamos que todos tinham algo em comum. Eles continuaram confiando em Deus. Eles possuíam uma fé inabalável no Senhor e permaneceram firmes em sua crença. E é importante lembrar que seguir a Jesus Cristo exige fé, assim como continuar perseverando e defendendo o Evangelho. Foi pela fé que as muralhas de Jericó desabaram. Foi pela fé que Paulo e Silas, mesmo após serem espancados e presos, continuaram louvando a Deus. E os 3 jovens hebreus se recusaram a se curvar diante do rei Nabucodonosor porque possuíam uma fé imensa. Esses são exemplos notáveis de pessoas que mantiveram sua fé viva, independentemente das circunstâncias. Eles mantiveram sua confiança no Senhor, mesmo quando todas as circunstâncias estavam contra eles. Sua fé permaneceu firme e inabalável, pois sabiam que o Deus a quem serviam era maior e mais poderoso do que qualquer coisa ou pessoa que pudessem enfrentar. Podemos aprender muito com os crentes da Bíblia e como eles enfrentaram as adversidades. Hoje, também nos deparamos com situações em que nossa fé é testada e precisamos decidir como reagiremos. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro, versículos 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece mesmo que refinado pelo fogo, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Independentemente das dificuldades que você enfrentar, permaneça forte na fé. Não permita que sua fé seja abalada, porque assim que você deixar de confiar nas promessas infalíveis de Deus, corre o risco de ser levado pelas circunstâncias adversas. A insensatez deste mundo nos rodeia, mas Jesus Cristo é o nosso único fundamento seguro. Ele é a nossa âncora firme em meio às mudanças. As circunstâncias e as pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece verdadeira eternamente. No livro de Mateus, Jesus afirma que o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Por isso, podemos confiar plenamente nele e nos agarrar à sua verdade. Talvez você esteja pensando, minha fé não é forte o suficiente, não é grande o suficiente. O que eu devo fazer? Deixe-me te dizer que até o menor fragmento de fé tem poder. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus disse: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Pense nisso. Fé do tamanho de uma semente de mostarda. Isso é tudo o que precisamos, conforme as Escrituras. Portanto, quero encorajá-lo a manter a fé. Mesmo que sua situação seja difícil, não permita que isso abale sua confiança em Deus. Você pode estar enfrentando dor, mas não desista. Quando você se sentir abandonado ou isolado, amigo, quero encorajá-lo a manter sua fé no Senhor, pois Ele será seu companheiro mais fiel. Lutar contra a incredulidade e a dúvida é algo que todos enfrentamos em algum momento, e a nossa fé será desafiada por esses sentimentos. No entanto, há uma maneira de superar essas dificuldades, permanecendo firme na palavra de Deus. Alimente-se das Escrituras, apegue-se às promessas divinas e medite constantemente na palavra do Senhor. É assim que sua fé se fortalece e se desenvolve. Em Romanos 10, versículo 17, lemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que, quando sua fé for desafiada ou abalada, você deve se voltar ainda mais para a palavra de Deus.
Quanto mais você se apoia nas Escrituras, mais sua fé é nutrida e se torna inabalável. Focar na palavra do Senhor é a melhor maneira de fortalecer sua fé. Com esse entendimento, vamos orar. Querido Senhor, ajude-nos a ter uma fé forte, uma fé que persevera. Fortalece-nos para que possamos enfrentar qualquer desafio com confiança em Ti. Que mesmo diante das adversidades, possamos ter a certeza de que Tu estás conosco. Concede-nos uma fé que não desiste, uma fé paciente que espera em Ti. Eu peço, Senhor, uma fé inabalável, que não se curva aos ventos das dificuldades da vida. Que nossa fé não se quebre diante das decepções e frustrações. Dá-nos, Senhor, uma fé forte, uma fé que não teme os gigantes à nossa frente, uma fé que não recua diante das montanhas que temos que escalar. Que possamos confiar plenamente em Ti, porque Tu és maior e mais poderoso do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Marcos 11, versículos 22 a 24 nos ensina: Tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será com ele. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Senhor, eu oro por aqueles que estão lutando com a dúvida. Intercedo por todos que estão enfrentando a descrença. Que o Espírito Santo inunde seus corações com confiança e certeza em Ti. Que o Espírito Santo renove suas forças e eleve seus corações. Que eles não sejam vencidos pelos desafios que enfrentam, nem desanimem diante das tentações. Que os problemas desta vida não nos aprisionem, mas que nos firmemos nas Suas promessas. Como está escrito, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Depositamos nossa confiança em Suas promessas eternas, Senhor, pois acreditamos que Sua palavra é verdadeira. Nela encontramos a certeza de plena restauração. Agradecemos pela esperança e força para o futuro. Te louvamos, Senhor, por Sua promessa de manter em perfeita paz aqueles que se firmam em Ti. Mantém nossas mentes em paz, mesmo enquanto lutamos diariamente. Que nossa adoração a Ti seja a mais elevada, pois Tu és um Deus bom e fiel. Para todos que ouvem esta oração, peço que Sua presença divina brilhe em suas vidas. Ilumina-nos neste mundo sombrio e nos ajuda a ouvir e seguir a direção do Espírito Santo. Dá-nos corações abertos e ouvidos atentos. 1 João 5, versículo 4, nos lembra que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a nossa vitória é a fé. Pai, ajuda-nos a viver de maneira que Te agrada, conforme o plano que Tens para nós, uma vida baseada na fé e não no que vemos. E, Senhor, se em algum momento a minha fé estiver fraca, peço que me fortaleças. Se minha fé vacilar, que Tu me sustentes. Oro para que renoves a minha determinação. Em João 7, versículo 38, está escrito que quem crê em Ti, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, que esses rios fluam abundantemente em todas as áreas da nossa vida, nos enchendo de fé. Senhor, deposito minha confiança em um futuro contigo, um futuro seguro em Tuas mãos, cheio de amor, misericórdia e bondade. Com fé e oração, entrego minhas esperanças, sonhos e planos a Ti. Pois se Tu estás conosco, Senhor Jesus, nada poderá nos deter. Continuaremos confiando em Ti, porque Tu és o Deus que nos sustenta sempre. Quando nos faltam forças para nos mantermos de pé, Tu és o Deus que acalma as tempestades em nossas vidas e nos ergue, mesmo quando estamos no fundo do desespero. Senhor Jesus, Tu és a minha rocha firme em meio a um mundo que parece como areia movediça. Permanece ao nosso lado e nos concede a fé necessária para perseverarmos dia após dia. Amém. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Mesmo que enfrentemos momentos de tristeza em meio a provações, tudo isso serve para comprovar a genuinidade da nossa fé, que é mais preciosa que o ouro, o qual, mesmo sendo refinado pelo fogo, perece.
Que essa fé resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tenha fé em Deus. Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse acontecerá, assim será feito. Portanto, tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será de vocês, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo.